E aí, tudo certo? Tá começando mais um Mergulhando na Palavra aqui no Bola TV, hoje dando sequência, nos assuntos sobre os mistérios do Êxodo. E eu estou aqui hoje com o pastor Edu, lá de Guaianazes. Fala, pastor, tudo bom? E aí, Brunão, tudo bem? Legal. E pastor Daniel Lopes também. Fala, Bruno, tudo certinho? Legal. Então, a gente está aqui nesse programa hoje respondendo algumas perguntas que chegaram pelas redes sociais, também pelo Facebook do Bola TV. Você pode mandar aí pra gente também, a gente vai tentando pegar algumas perguntas e responder aqui no programa, tá? Vamos lá, pra gente começar aqui, pastores. Uma das perguntas que chegaram sobre Êxodo pra gente dessa vez foi: salvação versus viver a Terra Prometida. Como isso se aplica às nossas vidas? Quem pode começar? Cara, isso aí é para dar uma orientação para a vida cristã, né? Que a gente tem a esperança de viver uma vida aqui nessa terra já trazendo o reino de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, apesar da gente viver num mundo muito ruim, assim, de pouca esperança, Cristo gera em nós uma esperança de vida, né? E a Terra Prometida, ela é um referencial para isso. Ele é um referencial de proteção, de cuidado, é um referencial do suprimento de Deus para as nossas vidas e de toda a glória que a gente vai viver ainda no céu com o Senhor. Mas o reino ele já começa aqui, né? O reino começa a ser estabelecido nas nossas vidas. Ele começa na nossa casa, começa na nossa saúde, começa na paz que excede todo entendimento nas nossas vidas. Tem toda essa representação da Terra Prometida, né, onde a gente tem uma referência da vida cristã. O pessoal então faz essa analogia, né? Sim, se usa, né? No como nosso pastor, meio. eu já fiz isso Vou entrar 1 milhão de Prometida, vezes. aplicando a coisas do dia a dia de hoje, que seria aquela referência do povo, né? Sair do Egito e... A terra que mana leite e mel, né? E todas essas coisas. A palavra fala que quando o povo estava no Egito, ali era um lugar onde que eles pegavam para regar suas colheitas, essas coisas, eles tinham o braço do rio e iam regar as suas hortas. Quando eles vão para a Terra Prometida, Deus fala assim para eles que ali é uma região de montes e vales, que não tinha rio. Então eles dependeriam de Deus, da chuva temporã e a serôdia, para que a produção da colheita viesse a existir. Então a Terra Prometida, além de ser um lugar de proteção, de suprimento, da presença de Deus, também é um lugar da dependência de Deus. Então, ao você viver na Terra Prometida, também ela cobra de você de que você viva na dependência de Deus. Legal. Quer completar, pastor? O versus aqui não é muito... Não é acho que não é muito versus, pertinente, né? né? Seria qual é a semelhança, Semelhança né? entre, Porque né? é semelhante, né? Não é salvação versus viver a Terra Prometida. Salvação é semelhante. Porque a Terra Prometida é o destino saindo da casa da servidão, né? Por isso que é Êxodo, né? Êxodo significa caminho para fora, né? Vem do grego. Então, caminho para fora de onde? Da escravidão no Egito, na casa da servidão. Então, Jesus também fala que daquilo que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Então, é equivalente o povo de Deus sendo escravo no Egito, como qualquer pessoa hoje escrava do pecado. Então, é um movimento semelhante. E é lógico que quando você aceita Jesus, né, geralmente você passa por um deserto também, né? Porque Deus vai te limpando tudo aquilo de errado que tinha na sua vida. Você passa algumas dificuldades, né? Às vezes perde o emprego, passa alguma dificuldade financeira, mas é Deus limpando o povo, como limpou durante 40 anos no Egito. É lógico que o cara não vai ficar 40 anos quebrado também, né? Quando se converte. Né? Uns têm mais coisa para limpar que outros também, né? Mas esse movimento de sair do Egito e ir para a Terra Prometida é já um tipo, né? Uma pré-visualização do movimento saindo da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, né? Legal, tá ótimo. Olha, outra pergunta que chegou para nós aqui, pessoal, manda aí pelas redes sociais que você pode acompanhar na tela também. Como sábios, magos de Faraó puderam realizar os mesmos atos de poder que Deus ordenara a Moisés? Como que eles conseguiram fazer, né, as coisas que Deus estava fazendo através de Moisés ali? Replicar, né, copiar. Eu deixei os mais velhos falarem primeiro, mas ele passou cara, agora. a câmera não mente, cara. Manda protocolo. A gente achou um que tem cabelo branco também, né? Eu me sinto garotão, né? Tá. A gente tem que entender que o inimigo tem algum poder, né? Não é todo poder, quem tem todo poder é Jesus, né? Em Mateus 28:18 ele fala: todo poder é me dado nos céus e na terra. Agora, Lúcifer, ele absorve poder dos cultos que são feitos para ele e do sangue
dos animais e seres humanos sacrificados, né? Então ele tem algum poder. Se não tivesse nenhum poder, não ia haver batalha espiritual, né? Então existe um conflito. Mas é claro que sempre que Deus entra na história, aí a brincadeira perde a graça, né? Que aí para tudo e o inimigo vê que ele não tem poder nenhum. A gente tem que entender primeiro uma coisa: os sábios não multiplicaram todos os milagres que Não foram aconteceram, todos, né? Foram os primeiros só, se eu não estou enganado, só os primeiros 3, né? Posso estar errado, mas o que eu me lembro são os 3 primeiros. Então chegou um ponto que eles não conseguiram copiar mais, né? E lá em Tessalonicenses, Paulo fala que o anticristo, por exemplo, o filho da perdição, ele vai manifestar milagres e prodígios de mentira. Então não é só no Egito que os magos faziam milagres. Hoje e na época do anticristo a gente vai ver muitos milagres. Só que vão conduzir as pessoas ao inferno, né? A perdição eterna. Então o inimigo ele consegue replicar alguns milagres, mas não todos, né? Como o Egito, as 10 pragas do Egito deixaram bem claro isso, né? Que o poder do inimigo chega até um ponto. Daquele ponto para cá só Deus consegue fazer aquilo. E a gente não pode esquecer também que quando Moisés transformou o cajado em serpente, e aí eles também, o Janes e Jambres, né, os 2 bruxos, transformaram o cajado em serpente, a serpente de Moisés devorou as outras 2, né? É verdade. Então já mostrou que aquilo ali é um feitiço que é parecido, mas o de Deus sempre tem mais poder. Eles eram como se fossem os alquimistas ali do faraó, e eles estavam sob pressão. Porque o faraó, eles falavam para faraó, eles davam um suporte espiritual para faraó. Eles diziam que eles tinham o comando das coisas espirituais para o bem de faraó. Quando Moisés começou a fazer essas coisas, eles tinham que provar para faraó de que aquilo que eles apresentavam como Deus, como serviço espiritual, também era bom. Então, eu digo alquimista porque eles não tinham a separação entre ciência e fé, né? Então eles misturavam todas as coisas e precisavam replicar. Nisso também, eles poderiam de todas as formas forjar esses milagres para Faraó, para provar para Faraó que também eles tinham poder e que eles não seriam vencidos ali. Aí você tem uma série de pessoas hoje, de cientistas hoje, que se esforçam para explicar, por exemplo, as pragas do Egito. Então eles falam, por exemplo, o mar se tornou em sangue e isso foi por causa de umas algas que vivem na água saloba. E essas água saloba, elas mataram os peixes, que foi a outra praga. E os peixes mortos geraram moscas e todas essas coisas. Então você vê que o mesmo esforço hoje de descredibilizar o poder de Deus, a ação de Deus, eles estavam fazendo isso naquela mesma época. Então esses cientistas, esses magos, na mesma época, tentando descredibilizar e falando para Faraó, não, ó, isso aí não é de Moisés, isso aí não é coisa de Deus, não, isso aí é coisa que acontece, a gente também tem poder em fazer isso. Então existia uma grande briga lá, como existe hoje, os caras tentando trazer descrédito ao poder de Deus, os caras estavam naquela pressão, porque se eles não provassem aquilo, eles seriam degolados ali, eles perderiam todo o crédito diante de Faraó, né? Então a pressão deles era grande. Eu não duvido nada que eles também não tenham forjado muitas coisas ali para fazer algumas coisas parecidas. E como o Daniel falou, também não duvido de que eles tenham poder, né? Porque as forças ocultas estão agindo nessa forma, né? Eles precisam atingir algum nível de sucesso espiritual ali para provar que eles têm força. Enganar, né? as pessoas. Enganar as pessoas. E alguma coisa precisa acontecer para que eles possam enganar as pessoas, para que eles possam trazer as pessoas para esse lado oculto. Né? Tanto que na igreja você vai evangelizar as pessoas e, por exemplo, pessoas que mexiam com magia, com bruxaria, elas não são difíceis de compreender o mundo espiritual. Os céticos têm dificuldade. Facilita, né? Porque eles eles percebem só que isso sempre existiu, eles estavam no lado errado da coisa. E porque eles já viram essa manifestação, já experimentaram essa manifestação, eles nunca duvidaram da espiritualidade da vida, né? Então esses caras são mais fáceis até. Então eu não duvido que eles tinham um poder de certa forma limitado para realizar alguns daquelas coisas. E hoje em dia algumas pessoas são ludibriadas por uma série de seitas que usam de encantamentos, de objetos, de coisas para enganar as pessoas e mantê-las presas, não? E as pessoas acham que na igreja não tem sobrenatural, né? Então um recado para quem está assistindo e não conhece muito bem o universo das igrejas, milagres acontecem cotidianamente, né? E você vê em algumas religiões, por exemplo, eles documentando o milagre. Né? Então aí aquele milagre ele foi avaliado e ele foi garantido como um milagre verdadeiro. Cara, desde que eu me converti,
seria impossível contabilizar os milagres que a gente viu. E muita milagres que a gente pode dizer, Deve não sei ter se muito pode dizer santo, milagre grande, né? Mas causas O que tem de impossíveis pessoa mesmo. que foi canonizada porque curou uma dor de cabeça aí não tá no gibi, né? Imagina, acho que 90% dos cristãos seriam santos, então, né? Muita coisa Uma dor de cabeça. acontece cotidianamente e sempre a gente viu e a gente estava Isso. perto e foi um não vira amigo, memorial, foi com a né? gente. Uau, como eu sou bom, olha Parece aí. que só nos centros de feitiçaria que tem, né, o sobrenatural manifesto, mas nas igrejas é palavra de revelação, a pessoa revela o oculto, milagre, a pessoa está doente ali, evidentemente. Eu já tive a oportunidade de ver cego, um jovem chamado Mário, lá de Niterói. Ele tinha uma vista azul, aquela vista azulada, e na hora da oração lá a vista ficou escura, normal. Ele Não, tá lá, só chamar o Mário lá que a gente Verdade. mostra. Ontem na rádio, o antes e depois. pastor Rica lá, que faz um trabalho na Cracolândia, ele recebeu um jovem na igreja que estava armado, tinha entrado dentro da igreja para ali acertar as contas com uma ex-namorada e ocorreu uma tragédia. Teve uma revelação de que tinha alguém armado, falou, você está armado aqui, o cara foi, entregou a arma e o cara estava ontem aqui na rádio. Aí você fala, se não é Deus... Deus permitiu que até é para isso, salvar né? o cara, né? Exato. Teve um Deus, rapaz né? na igreja que ele tinha um problema que ele evacuava sangue há muitos anos e chegou para orar. Eu orei por ele e eu senti a presença de Deus tocando na vida dele e ele não voltou para me contar o testemunho. Eu falei, cara, eu tinha certeza que ele tinha sido curado e não voltou para me contar. Passou um tempo, ele estava com outro problema, ele veio, pastor, ora por mim. E eu pensei que ele estava querendo que eu orasse pelo mesmo problema. Continuei orando pela mesma coisa. Ele interrompeu a oração e falou, não, pastor, eu fui curado daquilo. E fazia muitos anos que ele tinha aquele problema. Ele não veio contar porque para ele já tinha ouvido falar do poder de Deus, ele não achou aquilo extraordinário. Ele já acreditava que Deus o curaria. Então coisas assim estão acontecendo em grande escala. Cotidiano, né? Legal. É bom quebrar isso, né? Na igreja o sobrenatural se manifesta toda hora também. Sim. Verdade. Vamos lá. Mais uma aqui que chegou para nós. Ó, as redes sociais estão aí na tela, você pode ir acessando, mandando para os próximos programas, tá? Deus resolveu a história matando todo mundo e levando uma nova liderança. Colocaram assim. Aí vocês vão dizer se é isso ou não, tá? Porque ele foi tão intolerante, sendo que ele é misericordioso. Essa aqui de intolerância está bem em voga, né? Hoje em dia, tudo é intolerância, né? Então, Verdade. acho que deve ser uma dessa galera, assim, mas vamos lá. Olhar para o Antigo Testamento e você querer procurar a falta de amor em Deus, a pessoa com um conceito de não conhecer, entender o Antigo Testamento e não entender a grandiosidade de Deus ali, naquele momento, sem a redenção de Jesus Cristo, ela vai achar muitos motivos para acreditar que Deus não é amor aqui no Antigo Testamento e criar até algumas seitas e alguns outros conceitos totalmente errados ali, né? E a vida, ela está na mão de Deus. E tanto a pessoa que está viva ou morrer ali e foi pelas mãos de Deus, não significa que essa pessoa ela foi prejudicada de alguma forma, porque Deus sabe para onde foi essa pessoa e está no coração dele. A questão do Antigo Testamento é que sem a redenção de Jesus Cristo, né, a humanidade escolheu isso. Não foi que Deus matou, tanto porque no Antigo Testamento você não tem a ideia de Satanás. Você começa a ver no Novo Testamento a revelação da força maligna que é Satanás. Então eles não falam muito. Então, por exemplo, fala que o anjo da morte veio, que o anjo de Deus veio, que matou. Então você não tem essa revelação de Satanás, né? Então tudo era culpa de Deus, tanto a vida quanto a morte, né? E essas pessoas elas foram desobedientes. E a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Né? Então a morte foi necessária muitas vezes ali pela própria desobediência das pessoas. Deus nunca matou ninguém por prazer, Deus nunca levou a vida de ninguém porque Ele quis. Mas a morte era necessária porque não tinha a redenção de Jesus Cristo. Não tinha como aquelas pessoas continuar vivas em desobediência a Deus, descumprindo todos os mandamentos, porque era o salário daquele pecado, era a consequência daquilo. Deus nunca planejou que seus filhos seriam mortos daquela forma, né? Então eu acho que é uma questão de aprofundamento da Bíblia, de entender o Antigo Testamento e Deus no Antigo Testamento, né? Que Ele é o mesmo Deus, mas Ele nunca foi ruim, mas não tinha como haver redenção sem a morte do seu próprio filho. Então Ele era tão bom que Ele entregou o seu filho para que as pessoas parassem de ser dizimadas daquela forma. Agora, eu acho que nessa pergunta também está implícito a questão do povo que conseguiu cruzar o deserto e adentrar, né? Na Terra Prometida, que alguns não entraram, né? Foi uma geração que ficou e uma nova geração entrou, né? Então acho que é isso que ele está também querendo entender, né? E Deus não matou todo mundo também não, né? Aqui tá
tá errado Aham. também, né? Igual salvação versus terra prometida. Ele não matou todo mundo, ele matou algumas pessoas, né? Na revolta de Corá, Datã e Abirão, que foram 3 caras que se revoltaram contra Moisés, aí a terra se abriu e engoliu um pessoal. Aí morreu um pessoal mesmo. Quando eles pediram carne, a gente quer comer carne. Aí Deus mandou as codornizes, aí a Bíblia fala que enquanto a carne Serpentes estava... abrasadoras e As tudo serpentes, mais. né? Então houve pragas que... Mas Deus esperou que eles morressem. Ele não Aham. matou, não. Isso é diferente. Ele negou a entrada na Terra Prometida. Mas ele não mandou um raio e fulminou 2.600.000 pessoas, não. Ele ficou aguardando os 40 anos passarem para as pessoas morrerem. Uma E Na aí, nova verdade, geração. na verdade A nova nem, geração nem era entrou. a intenção de Deus, É. tanto que Josué e Caleb entram nessa terra prometida, então se tivesse obediência por parte dos outros também, provavelmente essas pessoas também teriam alcançado. Uma questão de cultura, quando o Daniel falou do deserto, né, que no crente ele passa do mundo para o reino de Deus, que ele passa por esse tempo de deserto, esse tempo de deserto ele mata uma cultura maligna, porque o povo entrando na terra prometida com uma cultura de escravidão, cultura egípcia, ele faz da terra prometida um lugar terrível. Acabou fazendo, né? E Infelizmente. acabou fazendo, Mesmo até porque a entrando, cultura acabou, é. acabou entrando da mesma forma. E o deserto ele vem para isso, né? Para acabar com essa cultura. No deserto você é ensinado sobre a dependência de Deus todos os dias, por causa do maná. Você é ensinado sobre a obediência, a desobediência, a consequência da desobediência, né? Como essas pragas que vieram, que mataram essas pessoas. Então, se elas tivessem sido obedientes a Deus, provavelmente muitos deles teriam sobrevivido. Não todos teriam morrido ali no deserto. Acho que essa não era a intenção de Deus. Acho que não. Tenho certeza que essa não era a intenção de Deus e nunca vai ser a intenção de Deus. E Deus dá chance, né? Ele vai dando oportunidade para a nossa transformação, para a transformação deles, para a aceitação deles. Poxa, eles tiveram muitas chances de reconhecer que Deus estava com eles. Eles tiveram muitas chances de buscar essa transformação da sua própria rebeldia, que acabar com aquela rebeldia. Deus foi generoso, né? Claro que quem está passando pelo deserto vai falar assim, poxa, mas só quem está aqui sabe, né, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. A questão é, 2 sobreviveram. Então todos poderiam ter sobrevivido. Talvez o tempo no deserto seria muito reduzido por causa disso. Mas Na verdade, a gente tem que lembrar que não entraram só os 2, né? Entrou uma multidão de pessoas, mas que nasceram durante esses 40 sim, anos. sim, Né? exatamente. Uma transição. 2 da geração Dos que originais, saiu que saíram do Egito. originalmente. Não os originais do Na samba, verdade, mas os os de homens, Israel, né? eles contabilizavam só os homens acima de 21 anos, né? Então, assim, quando falar saíram 2 milhões de pessoas, são homens assim, 600 mil, se eu não estou enganado. Saíram 600 mil pessoas do Egito, são os adultos, né? Aham. Esses adultos não entraram, não, só o Josué Daniel, e Caleb. esses 600 mil, tem uma questão também de tradução do hebraico também, que dá entre 600 mil e 5 milhões, não tem? O hebraico é fogo porque não tinha símbolo para número, né? As letras eram números. Então tem hora que... Onde dá mais divergência é o número das pessoas que morreram quando abriram a arca. Quando a arca voltou dos filisteus, aí tem Bíblia que fala que foram 5 mil, outras 50 mil. Aí realmente o texto é meio abstrato ali. Mas nesse caso dos 600 mil parece que é um consenso que eram. Parece que ali não há problema. Interessante. Vamos lá, mais uma. Enquanto isso, você pode lembrar as nossas redes sociais que estão aí na tela para você participar dos próximos programas aqui do Mergulhando, tá? Como se explica que o povo de Israel tenha permanecido no Egito por 430 anos se houve apenas 3 gerações entre Levi e Moisés? Quem vai, Isso né? aí, a gente tem que entender que a galera vivia muito tempo nessa época, né? Então hoje a gente tem um consenso de que uma geração são 70 anos, tem gente que fala que é menos ou mais. Mas o pai de Levi, que era... o pai não, né? O bisavô Abraão, o cara viveu 175 anos, né? Moisés, que é descendente de Levi, que viveu depois dele, viveu 120 anos. Então você pega 3 gerações de 120 anos, você já tem quase 400, né? Então, não é exatamente, foram 3 gerações, era diferente a questão da geração nessa época. Então, é um cálculo parecido com esse. Mas a gente tem que perceber que entre a geração de Levi e Moisés, tem que contar a idade que as pessoas já tinham quando entraram na terra. Então, é um cálculo meio... tem que ser feito com calma, né? Por exemplo, foram para o Egito 70 pessoas, né? Que foi Jacó, trazido por José, e mais 70 ali judeus. Depois de 400 anos, tinham 2 milhões de pessoas, né? Então, em 3 gerações,
nessas 3 gerações a população aumentou muito, né? Então eles viviam muito e se reproduziam muito. Então não tem um problema de cálculo aqui. Só você ver os anteriores, né? Matusalém, Noé, até o 100, filho de Noé, que já é pós-dilúvio, o cara viveu 600 anos, né? Verdade. Aí o pessoal fala, naquela época contava diferente o tempo, né? Eu falei, então quando a Bíblia diz que Noé com 300 anos teve filho, ele tinha 3 meses de idade, né? Aí ele achou, no maternal, ele achou uma namorada, né? Não, eles viviam isso tudo mesmo. Na verdade, é o que a gente crê, né? Tanto que Deus não criou o homem para a morte, o pecado trouxe essa condenação, então você vem na decadência, né? Uma degradação biológica, né? Para que o homem venha. Até pouco tempo atrás, com a medicina atrasada, as pessoas estavam uma média de vida no Brasil de 60 anos. Isso há 15, 20 anos atrás era uma média de 60 anos, era uma média muito baixa. Uma evolução da medicina, o homem está vivendo um pouco mais, né? Então a saúde do homem foi sendo prejudicada por causa do pecado, por causa das doenças, enfermidades. Então se você contar alguns 3.000 anos atrás, você vai ter a ideia de geração é diferente, né? Legal. Se Deus é amor, como pôde matar os primogênitos de todos os egípcios, de acordo com Êxodo 12, 29 e 30? Deus não falou, vou matar todo mundo, não. Ele falou, passa o sanguinho do cordeiro na porta aí. Entendeu? Ele não chegou, primogênitos do Egito, vem aqui pro El Paredão, aí fuzilou todo mundo. Fora quantos recados ele tentou dar antes, né? Claro. Disso daí. Não, Deus falou para Noé, por exemplo. Noé, no Gênesis fala assim, meu espírito não contenderá mais com o homem porque ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Aí você acha que o homem só ia viver até 120 anos, mas na verdade Deus está falando, daqui a 120 anos eu vou mandar o dilúvio. Então ele deu um prazo de 120 anos e a galera não se arrependeu. Quando terminou o prazo ele deu mais uma semana, falou, vou dar mais 7 dias. Aí quando começou a chover, o pessoal falou, que deixa eu entrar. Não, agora não dá mais. Então assim, no Egito, Deus avisou através dos profetas, essa noite vai passar um anjo da morte aí. É só você pegar um cordeiro, sacrificar e passar um sangue no umbral, que aí você vai ser salvo. O pessoal não quis, né? Então Deus não matou, eles quiseram morrer. Eu gosto de uma frase do Billy Graham que ele fala assim, né? Perguntaram para ele onde Deus estava no 11 de setembro. E ele fala assim, aonde vocês deixaram. Né? Então tudo é culpa de Deus. Então esse tipo de pergunta ela tem muito a ver com as perguntas que as pessoas fazem assim, mas se Deus existe, por que criança morre? Por que existe fome? Por que existem todas essas coisas? E eu acho lindo de Deus que Deus não criou a humanidade como seus bichinhos de estimação. Ele colocou ali no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, falou assim, vivam aqui, sejam felizes e me obedeçam se vocês quiserem. Né? Então essa liberdade foi o maior presente da humanidade. Me obedece, me ama, se você quiser. Então as pessoas deixaram Deus, elas abandonaram Deus e elas começaram a morrer por causa disso. Então é como se Deus fosse ruim, mas ele foi bom. Porque um pai, ele fica feliz porque o filho o ama, né? Porque ele quer amar. Espontaneamente, isso é verdadeiramente amor. Deus permitiu que a humanidade o amasse. Escolha, né? Então ali, e como na época de Noé, as pessoas tiveram a opção de escolher e rejeitaram Deus. Né? E a gente não está fazendo um papel de defender Deus que ele não precisa. Mas é um conceito errado, porque senão você vai olhar para tudo e sempre vai falar assim, poxa, mas Deus então não é bom, porque as pessoas estão morrendo, porque as pessoas estão passando fome, E a vontade de Deus é que as pessoas não passem fome, que as pessoas não morram, que elas vivam para sempre, por isso que ele criou essa nova Canaã, esse lugar espiritual para a gente morar no céu, essa salvação, né, para que a gente fosse liberto da escravidão, da condenação do pecado. Ele falou, cara, tem redenção agora. Né? O meu sangue vai redimir o teu sangue, como a palavra fala, vida por vida, olho por olho, dente por dente, né? Que assim era no Antigo Testamento, aquele que matar será morto, né? E Deus deu um basta nisso através de Jesus Cristo. Então Deus é tão bom que ele deu o filho dele para que a gente não venha morrer, assim como ele não queria que o filho dos egípcios morresse. Sim. Então existia ali uma condição do sangue, né? Deu uma solução. Quem crê, quem acreditar, passa o sangue na porta, o sangue do cordeiro na porta ali, porque o anjo da morte vai passar e não vai morrer. E olha só, até a lei de Moisés, eu não sei, não cabe na pergunta, mas a lei de Moisés e todas as questões de comida,
dos israelitas, todas aquelas coisas. Existia uma diferença tão grande entre a saúde dos egípcios e a saúde do povo de Deus que guardava os mandamentos, por isso que a palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque só a cultura que Deus criou para que eles vivessem, eles tinham uma saúde bem melhor do que a saúde dos egípcios, não comendo carne de porco. Eles tinham uma lei que era que a primavera eles tinham que limpar todo o celeiro. Toda a primavera os judeus tinham que limpar todo o celeiro. E aí, tentando explicar as pragas do Egito, eles percebem que os egípcios não tinham essa cultura. Duas coisas aconteciam, os grãos mofavam e era empesteado de rato. Naquela época, uma das coisas que poderia ter acontecido com o povo era ter contraído a peste bubônica, por causa do rato, por causa dos piolhos, essas coisas, né? Como o judeu limpava o celeiro dele toda a primavera, eles estavam livres de mofo e livres de pragas. Então você vê que aquilo que Deus não tinha explicado para eles, olha, guarda os meus mandamentos, porque vai dar tudo certo. É a circuncisão mesmo, né? Vocês vão ter saúde, vocês vão ter... Deus não explicou, mas Deus falou assim, faz o que eu estou pedindo. E quem fez, viveu bem. E um detalhe só, que eu sei que nosso tempo já estourou, a maioria desses ateus que tentam imputar essa maldade em Deus, que Deus mata os outros, geralmente seguem visões políticas de esquerda e socialistas. A gente tem que lembrar a eles que durante 70 anos de comunismo na União Soviética, eles mataram 70 milhões de pessoas. Então ele acha isso normal, né? Não, porque são os dissidentes do partido, então tem que matar. Então se ele acha isso normal, Deus que é o Senhor do universo pode matar também, porque foi ele que deu a vida. Então fica a dica pro ateuzinho que acha que tá por cima. Mas eu não tenho preocupação, por exemplo, com o ateu, mas eu tenho preocupação com o crente que ouve essa conversa do ateu e acha ele bonito, e aí ele né? fala, poxa, é verdade. Mas é verdade por falta de conhecimento bíblico e entendimento do Deus que ele serve. Esse aqui é um problema filosófico, né? O problema do mal, né? O problema de onde vem o mal se Deus é bom. Isso e tem de livros sobre isso, né? Não dá pra gente falar aqui, mas há vários argumentos que explicam muito. Explicam com muito detalhe. E é colocado nas universidades, né? Como única verdade a ser seguida, infelizmente. Bom, nosso tempo desse programa se esgotou. Quero agradecer, Pastor Du. Obrigado você, Bruno, pessoal do programa. Valeu. Daniel, Pastor Valeu, Daniel, Bruno. obrigado Prazer estar também. com vocês aí de novo. Obrigado você pela audiência aqui no Bola TV. Ficamos por aqui no Mergulhando. Se liga que daqui a pouquinho tem mais. Valeu!